Tem coisa que a gente vê na estrada que aprende a não comentar. Não é medo de ser chamado de louco, não. É medo de dar nome a coisa que não devia ter nome. Eu já vi de tudo nessa vida de caminhoneiro. Assalto, acidente, animal cruzando no meio da pista, até gente morta jogada no acostamento. Mas nada me preparou para a madrugada do dia 18 de junho de 2019, na BR-267, entre Baependi e São Lourenço. A noite em que eu conheci o silêncio de verdade. O tipo de silêncio que pesa, que parece escorrer do mato e grudar na alma. Era por volta de 2 da manhã. Eu estava vindo de Caxambu com uma carga leve de bobinas plásticas, coisa pequena, quase passeio. O frete era rápido, só atravessar até São Lourenço e dormir lá mesmo. O céu estava limpo, mas o frio batia cortando. Quem conhece aquela região sabe. Quando a neblina não vem, o sereno vem gelado. Mas naquela noite, nem neblina, nem vento. Só o breu e o asfalto seco. Eu gosto de dirigir de madrugada. Menos trânsito, mais silêncio, mais tempo para pensar. Mas naquela noite, o silêncio estava diferente. Não era aquele silêncio tranquilo, de estrada vazia. Era um silêncio forçado, como se tudo ao redor tivesse parado. Sem grilo, sem coruja, sem nada. Só o ronco do motor. Uns 15 quilômetros depois de passar o trevo de Baependi, o rádio começou a chiar. Tentei sintonizar outra estação, mas nada pegava. Pensei que fosse normal. Ali o sinal de rádio sempre falha. Desliguei. Foi aí que o motor deu uma engasgada leve. Uma só. E depois continuou. Achei estranho, mas não o bastante para parar. Só que 300 metros adiante, o caminhão apagou. De vez, motor, luz, tudo. Como se alguém tivesse puxado a chave da tomada. Encostei com o embalo e desci. Era escuro, mas a lanterna do celular ajudava. Abri o capô e fui olhar o motor. Tudo parecia no lugar. Nenhum cheiro de queimado, nenhum fio solto. Era como se o caminhão simplesmente tivesse desistido de funcionar. Fiquei ali por uns 5 minutos tentando entender. A estrada estava vazia. Nenhum farol vindo. Nenhuma luz além da minha. Foi então que ouvi o primeiro som. Não foi um grito, nem rosnado. Foi como se alguém respirasse perto. Mas não era respiração humana. Era pesada, úmida, puxando o ar como se os pulmões estivessem cheios de terra. Eu congelei. Virei a lanterna para o mato à direita da pista. Nada. Mas eu sabia. Tinha alguém, ou alguma coisa, ali me observando. Eu já estava me preparando para entrar de volta no caminhão quando vi algo. Algo grande atravessando a estrada, vindo da esquerda para a direita. Foi rápido. Não deu para ver rosto, nem forma. Exata. Só vi o vulto. Mais alto que um homem andando de 4, com movimentos rápidos, mas pesados, como se tivesse patas. Mas o som... nenhum. Nem o arrastar no asfalto. Tranquei a porta, fechei o vidro e esperei. O caminhão ainda estava apagado. E então, do nada, outro farol apareceu ao longe, vindo na minha direção. Era outro caminhoneiro. Um Volvo FH branco, novo. Ele viu meu pisca-alerta e parou atrás, buzinando. Eu saí, fiz sinal e o homem desceu. "Problema aí, parceiro?" Ele perguntou, vindo com a lanterna na mão. Expliquei rápido, sem mencionar o vulto. Só disse que o caminhão apagou. Ele se ofereceu para dar uma olhada. Mas quando abriu o capô, o motor parecia normal. Foi quando ouvimos um estalo seco, vindo do mato. Um estalo como galho grosso quebrando. Não por queda, mas por pisada. Algo pesado. Ele olhou para mim com o rosto tenso. Ia perguntar algo, mas antes que pudesse falar, um som veio da escuridão. Não era um rugido. Era um rosnado, contínuo, arrastado, mas com algo de humano. Como se alguém estivesse tentando falar, e falhava. Aquilo nos travou por completo. Ele desligou a lanterna. Eu fiz o mesmo. Ficamos ali, parados, no escuro, ouvindo. O barulho circulava ao redor da estrada. E o pior, não havia nenhum som vindo do caminhão dele. Nenhuma luz do painel, nenhum bip do motor ligado.
Só então percebemos, o caminhão dele também havia apagado. Isso tá errado, ele murmurou. Isso aqui tá errado demais. E aí? Ele sumiu. Juro por tudo o que é mais sagrado. Eu tava do lado dele. A gente olhou para o mesmo ponto do mato. E no segundo seguinte, ele não estava mais ali. Eu fiquei paralisado. A lanterna tremia na minha mão. Ele simplesmente desapareceu. Não teve grito, não teve barulho de passo, só aquele silêncio grosso, sufocante. O tipo de silêncio que parece abafar até o sangue correndo nas veias. Eu olhava para o ponto onde ele estava segundos antes. A lanterna não pegava nada. Nem movimento, nem reflexo, de olho, nem respiração. Pensei em chamar, mas algo me travava. Tinha uma certeza dentro de mim. Se eu abrisse a boca, aquela coisa ia me notar de verdade. Dei passos lentos para trás, em direção ao meu caminhão. Com cuidado, pisando leve. Senti a porta fria quando alcancei a boleia. Entrei, fechei devagar. Tranquei. E aí sentei no banco, completamente imóvel. Minhas mãos ainda seguravam a lanterna, mas eu a desliguei. A escuridão tomou tudo. Nem mesmo o farol do outro caminhão estava mais ligado. Como se tivesse sido desligado por dentro. Fiquei ali, esperando, tentando pensar. Será que ele correu pro mato? Pensei. Mas por quê? Fugir de quê? Ele sumiu muito rápido. E então, o som voltou. Não o rosnado. Outro som. Um raspado leve, como unha longa passando na lataria. Começou na traseira do caminhão. Deslizou devagar pelo lado esquerdo até parar bem perto da minha porta. Eu não tinha coragem de olhar. Mas mesmo sem ver, eu sentia que tinha algo em pé ali fora. Algo grande, parado, me encarando através do vidro escuro. Foi aí que eu ouvi. Um sussurro. Sim, um sussurro, como se tivesse alguém encostando a boca no vidro e tentando imitar voz humana. Era rouco, falhado, mas dizia algo. 3 palavras. Você também vem. Aquilo me fez gelar o osso. Me fez desejar que o coração parasse de bater, só para não fazer barulho. Fechei os olhos e rezei, como não fazia desde o enterro da minha mulher. Pedi para passar, pedi para esquecer, pedi para acordar. De repente o caminhão trepidou como se algo tivesse subido nele. O teto afundou com 2 baques pesados. As molas rangiam. Eu não abria os olhos. Só esperava o momento em que aquilo quebrasse o vidro e me puxasse. Mas não puxou. Só ficou ali em cima, andando devagar sobre o teto. Como se soubesse que eu estava preso. Como se tivesse tempo. Como se estivesse se divertindo. Não sei quanto tempo passou. 10 minutos? 1 hora? Eu perdi a noção. Só voltei. A realidade quando o painel do caminhão acendeu sozinho. Primeiro o alarme, depois as luzes. A ignição piscou. E então, como se nunca tivesse apagado, o motor voltou a funcionar. Mas o que me gelou de verdade não foi isso. Foi o som que veio. Junto. No rádio, que eu tinha desligado, uma voz surgiu, mas não era locutor. Não era música. Era a voz dele, do caminhoneiro que sumiu. Ele dizia: Rogério, não corre. Aquilo bastou. Liguei o farol alto, engatei primeira e pisei fundo. O caminhão arrancou com tudo, fazendo o baú balançar. No retrovisor vi um vulto se erguer no asfalto. Erguido. Em pé. Tinha forma de homem, mas não era homem. Os braços eram longos demais, as pernas tortas. E os olhos não brilhavam como de bicho. Eram opacos, fundos, como se fossem feitos de pedra. Ele não correu atrás, só ficou parado, assistindo. Até sumir na curva. Dirigi feito louco por uns 20 minutos. Quando vi a placa de São Lourenço, comecei a chorar, sozinho, soluçando como criança. Parei no primeiro posto 24 horas. O frentista perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Paguei o diesel, estacionei o caminhão no canto e dormi na boleia com a luz acesa. No dia seguinte, voltei até o ponto onde tudo
Aconteceu. O trecho da estrada estava diferente. A curva onde parei não existia mais. O local parecia mais estreito, com o mato mais alto, como se ninguém passasse por ali fazia semanas. E o caminhão do homem? Nenhum sinal, nenhuma marca de pneu, nenhum vestígio de que alguém tinha parado ali. Contei isso para um mecânico da região. Ele não riu, só perguntou: "Foi perto da Mata dos Fundos? Ali por onde passa o Rio Verde?" Confirmei. Ele suspirou e falou só isso. Já teve mais de 3 sumiços ali desde 2004. Sempre homem, sempre de noite, sempre na mesma curva, que só aparece quando ela quer. Depois daquela noite, minha vida nunca mais voltou ao normal. Eu tentei seguir. Viagem no dia seguinte, mas algo dentro de mim não encaixava mais. Como se o que aconteceu naquela estrada tivesse deixado um tipo de peso, invisível, mas sempre presente. Mesmo dormindo com a luz acesa, eu acordava no meio da madrugada, ofegante, com a sensação de que tinha alguém parado, do lado de fora da boleia. Ouvia passos que não existiam, sussurros no motor desligado. Voltei para São Paulo mais cedo do que devia. Disse para a empresa que passei mal, que a estrada me deu uma crise. Eles acreditaram, me deram 2 dias, mas não adiantou. Nos 2 dias, fiquei trancado em casa. Qualquer barulho me fazia pular. Até minha gata, que sempre dormia comigo, passou a me evitar. Ficava me olhando de longe com o rabo eriçado, como se eu tivesse trazido algo comigo daquela estrada. Um mês depois, decidi voltar a São Lourenço. Não como caminhoneiro, como homem. Precisava entender o que tinha acontecido. Me hospedei numa pousada simples, perto do centro, e fui atrás de histórias. Conversei com mecânicos, taxistas, frentistas, até com 2 PMs aposentados. A maioria desviava o olhar quando eu falava da BR-267. Outros fingiam não saber do que eu estava falando. Só um velho, seu Eliezer, ex-caminhoneiro, me escutou de verdade. Ele estava sentado no banco da Praça da Matriz tomando café num copinho de plástico. "Você viu o que mora na curva, né?" Ele falou antes de eu terminar meu relato. Assenti. Aquilo não é bicho, nem gente. É o que sobrou de uma maldição antiga. História velha que o povo esqueceu de propósito. Dizem que na época dos tropeiros teve um homem que foi esfolado vivo ali, acusado de ter matado o próprio irmão por herança. Só que descobriram depois que ele era inocente. Ele morreu roendo o próprio braço, amarrado numa árvore. Jurou que voltaria para arrancar a justiça com as garras. Desde então, todo homem que para naquela curva some, ou volta errado. "Errado como?" perguntei. "Como você tá agora?" Ele respondeu, olhando direto nos meus olhos, com a alma torta. Fiquei em silêncio. Naquela noite decidi voltar ao ponto exato. Sim, sozinho. Fiz de propósito. Não era coragem. Era desespero. Ou eu enfrentava aquilo, ou nunca mais teria paz. Peguei um carro alugado, levei lanterna, faca, bíblia e uma câmera. Liguei o GPS, marquei o trecho exato onde o caminhão tinha apagado. Eram quase 2 da manhã quando estacionei ali. Nenhum carro na pista. Nenhum som. Tudo exatamente como da outra vez. Fiquei no carro por 20 minutos. Nada aconteceu. Comecei a achar que estava louco, que tudo era fruto de cansaço. Mas então algo mudou. O relógio do carro congelou em 02:18. A temperatura caiu uns 10 graus em segundos, e o rádio, mesmo desligado, acendeu sozinho e começou a tocar um chiado, igualzinho à voz do homem que sumiu. Lá fora, a mata balançava, mas sem vento. Foi aí que vi. Desta vez ele não se escondeu. Saiu do mato de frente. Um corpo distorcido, pelagem rala e encharcada. Os membros mais longos que os de qualquer criatura comum. E o rosto, um cruzamento medonho entre homem e lobo. Mas o que me paralisou foram os olhos. Não havia fúria neles. Havia tristeza. Profunda. Como de alguém que quer ser libertado. Ele se aproximou devagar. Parou a poucos metros do carro. E falou, com voz engasgada,
como se as palavras rasgassem a garganta. Me tira daqui. Aquilo me quebrou por dentro. Lembrei do caminhoneiro, sumido. Lembrei da maldição. Talvez aquela coisa fosse ele, ou parte dele. Ou talvez o espírito da curva usasse os que ela engolisse. Apontei a lanterna. Ele não se moveu, só repetiu. Me tira. Peguei a Bíblia. Comecei a rezar. Em voz alta. Pai Nosso. Ave Maria. Salmo 91. As palavras saíam emboladas, mas eu não parei. A criatura começou a gritar. Um grito que não era de dor, mas de conflito. Como se estivesse rasgando algo de dentro. Caiu de joelhos. As patas se cravaram no asfalto. O céu parecia pesar. Um cheiro de enxofre tomou o ar, mas eu continuei. Quando terminei a última palavra do salmo, a coisa desapareceu, num estalo, como poeira ao vento. E então o relógio voltou a andar. A temperatura subiu. O rádio desligou. O silêncio continuou. Mas dessa vez, era um silêncio leve. Eu fui embora devagar. Quando cheguei na cidade, olhei para o céu pela primeira vez em muito tempo. Chovia fino. Mas era um tipo de chuva, limpa. Desde então, nunca mais voltei a passar por aquele trecho. Mas carrego comigo a certeza. Existem lugares onde a dor ganha forma e espera no escuro. Lugares onde a estrada curva. Não só o asfalto, mas também o destino de quem passa. E onde o silêncio grita.